Volume 573 do Histórico. Ninguém sentiu as mudanças dessas duas energias por viverem artificialmente. E quem vive artificialmente vive contra a natureza. E por viver contra a natureza, não tiveram condições de sentir as mudanças naturais da natureza e ficaram aí desconhecidos do seu mundo, sem saber de onde veio, sem saber para onde vai, sem saber para onde irá. Em 1935 acabou a fase do pensamento e a natureza deixou de alimentar o pensamento dos pensadores. E por falta do alimento da natureza, houve esse desequilíbrio moral, físico e financeiro dos pensadores. Houve essa falência moral, física e financeira dos pensadores. Houve essa liquidação moral, física e financeira dos pensadores. Porque estavam acostumados com a energia magnética. E agora quem está comandando a natureza é a energia racional, para o desenvolvimento do raciocínio de todos, para que todos voltem para o seu verdadeiro estado natural, que é um corpo de energia de vida eterna, para a desmaterialização, para que a energia que está materializada no istmo do mesencéfalo e que depois de desmaterializada pela cultura racional, está pronta para voltar para o seu verdadeiro estado natural. Mas não sentiram essa mudança por estarem vivendo artificialmente. E quem vive artificialmente vive contra a natureza. E por viver contra a natureza não tiveram condições de sentir as mudanças das energias. A natureza está arrochando todos os pensadores para deixar de pensar e passar a raciocinar. Hoje todos que já conhecem a cultura racional percebem isso. Outros botam uma montoeira de livros debaixo do travesseiro para desenvolver o seu raciocínio mais depressa possível, Outros botam o livro debaixo do colchão para desenvolver o seu raciocínio mais depressa possível e para sonhar que está no mundo racional, todos apelando para todos os meios. Outros vivem com os livros nas mãos, abaixo e acima, para todos os lados e para todos os cantos. Muitos pensadores já estão dando por ela porque discutem a vida inteira e não resolve nada, porque a solução não está nas discussões, está sim no desenvolvimento do raciocínio. E há milhões de milênios que a natureza vem lapidando todos, para depois que estiverem bem lapidados, passem a conhecer a fase da racionalização dos povos, que é conhecer o mundo de sua raça e saber como voltar para ele. Porque todos são de raça racional, porque estamos na fase do terceiro milênio. E todos estão ligados a essas duas energias do chão, pensamento e imaginação, duas energias em transformação. São duas energias que se transformam de uma categoria para outra. Se transformam da categoria de bicho racional para a categoria de bicho irracional, porque são carnívoros, são canibais civilizados, para a categoria de bicho irracional, porque estão ligados a essas duas energias em transformação, pensamento e imaginação. A energia magnética é a energia das feras. Então, todos têm que tratar de desenvolver o seu raciocínio o mais depressa possível, para evitar essa transformação de bicho racional. Tudo isso porque estão ligados a essas duas energias em transformação, pensamento e imaginação. E a natureza vem arrochando todos, para todos tratarem de desmaterializar a energia do mundo racional, que está materializada na glândula pineal. Porque depois de desmaterializada pela cultura racional, está pronta para voltar para o seu verdadeiro estado natural, que é um corpo de energia de vida eterna com seu progresso de pureza.
Toda a humanidade tem que desenvolver o seu raciocínio para voltar ao seu verdadeiro estado natural, que é um corpo de energia de vida eterna, com seu progresso de pureza. Aí deixaram de ser mortais, porque estão no seu verdadeiro estado natural. A morte só existe nessa deformação racional e transformação racional. Mas a natureza é quem manda, porque quem está comandando a natureza é a energia racional, a energia do desenvolvimento do raciocínio. E a energia faz com que todos tratem de desenvolver o seu raciocínio, porque é a natureza que comanda todos. Num instante, todos ficarão com o raciocínio desenvolvido. Os que estão estudando a cultura racional, muitos já estão com seu raciocínio bem desenvolvido, porque não largam o livro para nada. A vontade é sair daqui dessa situação onde são mortais. O mundo está por conta da energia racional, da energia que está governando a natureza, da energia do desenvolvimento do raciocínio. Em pouco tempo, todos terão seu raciocínio desenvolvido, porque a natureza quer a racionalização de todos, para que todos conheçam o mundo de sua raça e saibam como voltar para ele, porque todos são de raça racional. Hoje todos que já passaram a se conhecer não largam os livros para nada. Vivem de livro nas mãos, noite e dia e noite, para desenvolver o seu raciocínio mais depressa possível. E assim todos irão para o seu verdadeiro estado natural, porque a natureza está arrochando todos. E muitos não aguentam os arroxos da natureza e acabam até se suicidando por desconhecer o porquê da vida, de não saber de onde veio, não saber para onde vai, não saber para onde irão. Para onde irão? Irão para as classes inferiores. E muitos têm até medo de morrer, porque não sabem que depois da morte o que vai ser. A morte quer dizer que não são daqui. A morte quer dizer que são do mundo racional, não são daqui. São do mundo racional, do primeiro mundo. O mundo que deu consequência a essa deformação e transformação racional. E pensador nenhum sabe o porquê quer voltar. Porque não sabe o porquê está vivendo nesse mundo. Não sabe o porquê desse mundo, não sabe para onde vai. Não sabe como vai e não sabe por que vai. Não sabe, só sabe que são um conjunto de matéria reunida que por si mesmo se destrói. Ninguém sentiu as mudanças dessas duas energias por viverem artificialmente. E quem vive artificialmente vive contra a natureza. E por viver contra a natureza não tiveram condições de sentir as mudanças naturais da natureza. E ficaram aí desconhecidos do seu mundo, sem saber de onde veio, sem saber para onde vai, sem saber para onde irá. Hoje o importante da vida está no se conhecer. Porque viver desconhecido de si mesmo não sabe aonde vai parar. Porque quem vive desconhecido de si mesmo está ligado nessas duas energias do chão, pensamento e imaginação, essas duas energias em transformações. Está arriscado a se transformar na categoria de bicho irracional e, por isso, estão vivendo como bichos uns contra os outros e destruindo uns aos outros. Hoje todos que já passaram a se conhecer têm plena piedade de quem vive desconhecido de si mesmo, porque sabe que vai acontecer o pior. Então todos que já passaram a se conhecer estão tratando de fazer com que todos os pensadores passem a se conhecer. Por isso é propaganda em jornais e revistas, em rádio e televisão, para que os pensadores passem a se conhecer. E passando a se conhecer, não se transformam mais em classe inferior. Mas os que estão fanatizados pelas ciências filosóficas e científicas, os que estão fanatizados por essas infinidade de filosofias, e os que estão fanatizados por seitas, doutrinas e religiões,
E os que estão fanatizados por essas infinidade de deuses diferentes uns dos outros, e os que estão fanatizados pela Bíblia, tudo porque não sabem o porquê que pensam. Se soubessem o porquê que pensam, veriam logo que estavam errados. Porque o que foi feito pelo pensamento e pela imaginação não foi feito para acertar, e sim, essas duas máquinas de lapidação, pensamento e imaginação, foram feitas para a lapidação da humanidade, para preparar a humanidade, para serem recuperados pela fase da racionalização dos povos, que é a fase do terceiro milênio. Hoje todos que já passaram a se conhecer diz, é verdade, mas os fanáticos são muito teimosos e rebeldes, e vendo que o pensamento é inimigo do pensador, e por isso se o pensador for fazer uma viagem, perder a vida nessa viagem, o pensamento não avisa. E o raciocínio não deixa a pessoa fazer a viagem, porque o raciocínio é o dono da vida. O dono da vida é quem comanda a vida. Mas agora o pensamento, como foi feito para lapidar o pensador, deixa o pensador ser morto para novas reencarnações inferiores. É por isso que todos que já passaram a se conhecer estão tratando de fazer a propaganda nas portas dos pensadores. De porta em porta, de todas as formas, de todas as maneiras e de todos os jeitos, porque quer racionalizar os pensadores, para que o pensador saiba como voltar para o seu estado natural, que é de racional. Hoje todos que já passaram a se conhecer não perdem mais tempo com as coisas inúteis da vida do nada, por saber que a matéria é um conjunto de ruínas reunidas que por si mesmo se destrói. Ninguém perde mais tempo com esse embusteirismo grosseiro, porque sabe que esse embusteirismo grosseiro termina em nada, por estar vivendo o desconhecido de si mesmo. O simbolismo grosseiro é puro simbolismo, é simbolismo puro. E ninguém sentiu a mudança natural da natureza da energia elétrica e magnética para a energia racional, por estarem vivendo artificialmente. E quem vive artificialmente vive contra a natureza. E por viver contra a natureza não tiveram condições de sentir as mudanças naturais da natureza. Hoje todos que já passaram a se conhecer querem racionalizar todos os pensadores. E por isso fazem propaganda de uma infinidade de maneiras, conferências em todos os lugares de cultura racional e propaganda de uma infinidade de modos e maneiras. Porque quem conhece cultura racional, enquanto não conhecerem a concórdia, ninguém está satisfeito. Tem que conhecer a verdadeira paz como tem que ser. O verdadeiro amor como tem que ser. A verdadeira fraternidade como tem que ser. E o progresso da concórdia como tem que ser. Concórdia, todos concordando com todos. Discórdia, como estão vivendo, os pensadores todos discordando de todos. A concórdia é a irmã gêmea do raciocínio, porque o raciocínio trata da união da humanidade universalmente, é irmão gêmeo da concórdia. Porque para chegar à concórdia tem que gastar raciocinando. E em que isso todos chegarão, porque todos já têm aí nos livros como é feito o prolongamento dos anos de vida da humanidade, para conhecerem o progresso da concórdia, conhecer o progresso de todos transitando pelo espaço. É o que com o tempo vai se dar com a humanidade. Todos estão recebendo em sonho que estão transitando pelo espaço. A natureza já está avisando a todos os estudantes de cultura racional o futuro da humanidade transitar pelo espaço. Assim como essas duas energias do chão, pensamento e imaginação, fez toneladas de ferro transitar pelo espaço. E assim fará com que todos transitem pelo espaço, por estarem ligados à energia do verdadeiro Deus, e para Deus nada é impossível, tudo é possível. E quem é Deus?
É um raciocínio superior a todos os raciocínios. É uma energia superior a todas as energias. Na cultura racional está o princípio e o fim dessa deformação racional. E por isso está aí a energia racional desmaterializando a energia que está materializada na glândula pineal, e que depois de desmaterializada pela cultura racional, está pronta para voltar para o seu verdadeiro estado natural, que é no primeiro mundo, o mundo racional, com seu corpo de energia de vida eterna, com seu progresso de pureza. Voltando essa energia para o seu verdadeiro estado natural, por ser uma energia do primeiro mundo. Hoje todos que já passaram a se conhecer diz, é verdade. Chegou o fim da morte, chegou o fim da matéria, porque tudo na matéria tem princípio e tem fim. E por isso não são eternos, estão aí de passagem, como um passageiro qualquer. Hoje todos que já passaram a se conhecer sabem o porquê que terminou a fase do pensamento e o porquê que a natureza deixou de alimentar o pensamento dos pensadores. E que por falta do alimento da natureza, causou esse desequilíbrio moral, físico e financeiro, essa falência moral, física e financeira dos pensadores, essa liquidação moral, física e financeira dos pensadores. E todo esse desequilíbrio causou essa infinidade de desastres no mundo inteiro, que está destruindo a infinidade de pensadores. Causou também doenças novas, destruindo os pensadores. E causou essa infinidade de males da natureza que vem destruindo os pensadores. Enchentes, frio de matar, calor de matar, seca, vulcão, tufão, furacão, maremoto. Uma infinidade de casos da natureza para destruir os pensadores. Porque terminou a fase do pensamento em 1935 e a natureza deixou de alimentar o pensamento dos pensadores. E por falta do alimento da natureza, o pensamento de todos começou a enfraquecer. E causou esse desequilíbrio moral, físico e financeiro dos pensadores, essa falência moral, física e financeira dos pensadores. E essa liquidação moral, física e financeira dos pensadores, causando desrespeito. O desrespeito causou essa infinidade de violências. A violência causou o terror, essa infinidade de terrorismos e aumentou assim todos os males dos pensadores. Porque a natureza mudou de fase, mudou seu comportamento. Causou as guerras e as guerras causaram essa infinidade de mortes dos pensadores. Tudo isso porque a natureza mudou de fase. Quem comandava a natureza era a energia elétrica e magnética. E quem passou a comandar a natureza de 1935 para cá foi a energia racional. Mas ninguém sentiu essa mudança. Os pensadores não sentiram essa mudança por estarem vivendo artificialmente. E quem vive artificialmente vive contra a natureza. E quem vive contra a natureza não tem condições de sentir as suas mudanças. Foi o que se deu com os pensadores. Hoje todos que já passaram a se conhecer diz, é verdade, pensador nenhum sentiu mesmo por estar vivendo artificialmente. Aí está explicado a causa, porque os pensadores não sentiram a mudança da natureza. Volume 574 do Histórico. O pensamento está falido porque sua fase terminou em 1935. Tudo que tem princípio tem fim. Essa deformação e transformação racional teve o seu princípio e chegou ao seu fim. Porque na natureza é assim, tudo que tem princípio tem fim. Hoje está jovem, vendendo saúde, amanhã está velho, destruído pelas doenças. Tudo existe uma causa, porque não há efeito sem causa. Todo feito tem uma causa. Todos os feitos têm uma causa, porque não há efeito sem causa. Em 1935 terminou a fase do pensamento,
E a natureza deixou de alimentar o pensamento dos pensadores. E por falta do alimento da natureza, causou esse desequilíbrio moral, físico e financeiro dos pensadores. Causou essa falência moral, física e financeira dos pensadores. Causou essa liquidação moral, física e financeira dos pensadores e causou essa infinidade de males. A violência, os assaltos, as roubaleiras, os assaltos de bancos. Causou todos esses males, porque o pensamento de muitos está enfraquecido e de outros o pensamento já secou. Estes que estão com o pensamento seco não sentem mais o que fazem. Então causou essa infinidade de males que aí estão atravessando a era do fogo. Quem tem fogo é que vence a guerra para destruir o inimigo. Para ver que não há efeito sem causa. E a vida tem solução definida e definitiva. Estão ligados em duas correntes, elétrica e magnética. A elétrica é do animal racional, a magnética é do animal irracional. Por isso são ferozes e ninguém sentiu a mudança dessa fase por estarem vivendo artificialmente. E quem vive artificialmente vive contra a natureza. E por viver contra a natureza, não tiveram condições de sentir as mudanças naturais da natureza. Não puderam sentir as mudanças naturais da natureza, porque vive dessa maneira artificialmente. Em 1935, começou a comandar a natureza a energia do desenvolvimento do raciocínio, da desmaterialização do raciocínio, que é uma energia que está materializada na glândula pineal, e que depois de desmaterializada pela cultura racional, está pronta para voltar para o seu verdadeiro estado natural, que é o primeiro mundo, o mundo racional, com seu corpo de energia de vida eterna, com o seu progresso de pureza. Em 1935, a natureza mudou de fase, mudou seu comportamento. Quando comandava a natureza a energia elétrica e magnética, não existia nada disso que está existindo, a falência do pensamento. Porque terminou a fase do pensamento em 1935. Os pensadores estão com um pensamento fraco, porque terminou a fase do pensamento. Estão na categoria de bicho racional, porque são carnívoros, são canibais civilizados. E de bichos irracionais, que se transformam de uma classe para outra, de uma categoria para outra, porque estão ligados nessas duas energias em transformação. São verdadeiros canibais porque gostam muito de carne, são carnívoros. Muitos, se não tiver carne, não têm comida. E a natureza vem arrochando os pensadores para que os pensadores passem a raciocinar. É por isso que a vida de todos está apertada, todos passando aperto na vida. É o arroxo que a natureza está dando aos pensadores. Não há quem não tenha problemas para ser resolvidos, porque estão cheios de problemas. E a natureza, que há milhões de milênios que vem preparando a humanidade, para que a humanidade conheça a fase da racionalização dos povos, que é toda a humanidade conhecer o mundo de sua raça, saber como voltar para ele, porque todos são de raça racional. Hoje todos que já passaram a se conhecer é o que estão tratando de fazer. Muitos botam uma montoeira de livros debaixo do travesseiro para desenvolver o seu raciocínio o mais depressa possível. Outros botam os livros debaixo do colchão para desenvolver o seu raciocínio o mais depressa possível e sonhar que está no mundo racional. Todos apelando para todos os jeitos, apelando de todas as formas para desenvolver o seu raciocínio o mais depressa possível. Porque ninguém quer se transformar em bicho irracional e correr toda essa hierarquia de bicho, toda essa fauna de bicho. Todos querem voltar para o seu verdadeiro estado natural, que é um corpo de energia de vida eterna, com seu progresso de pureza,
porque são energias puras, limpas e perfeitas. Por isso tem muitos que vivem até com os livros nas mãos, dia e noite, noite e dia. Para todo lado que vai, leva o livro para desenvolver o seu raciocínio mais depressa possível. Hoje todos que passaram a se conhecer é o que estão tratando de fazer, porque sabem que a cultura racional está desmaterializando o seu raciocínio da glândula pineal, que é o istmo do mesencéfalo. E que depois de desmaterializado, essa energia está pronta para voltar para o seu verdadeiro mundo, o mundo racional, com o seu corpo de energia de vida eterna, com o seu progresso de pureza. A fase do pensamento terminou em 1935 e causou enfraquecimento do pensamento. E causou esse ressecamento do pensamento. E causou a liquidação dos pensadores, a falência moral, física e financeira dos pensadores e a liquidação moral, física e financeira dos pensadores. O enfraquecimento chegou a tal ponto que muitos, sentindo vazio dentro do seu eu, começaram a usar tóxicos entorpecentes, porque não há efeito sem causa. O tóxico tem a sua causa, como tudo tem a sua causa. Existe a causa porque não há efeito sem causa. Hoje todos que já passaram a se conhecer estão fazendo tudo para voltar para o seu verdadeiro estado natural, que é um corpo de energia de vida eterna com seu progresso de pureza. A fase do pensamento terminou em 1935 e, por falta do alimento da natureza, o pensamento de todos começou a enfraquecer e causou todo esse desequilíbrio moral, físico e financeiro dos pensadores. Essa falência moral, física e financeira dos pensadores e esse desequilíbrio moral, físico e financeiro dos pensadores passou as coisas materiais a ter mais valor do que o dinheiro. O dinheiro ficou desvalorizado, tanto assim que já tem notas de 1 milhão de cruzados. E aí está a falência do pensamento, e por isso os pensadores estão agonizando. Esses são os arroxos que a natureza está dando nos pensadores, para que os pensadores tratem de desenvolver o seu raciocínio, para voltar ao seu verdadeiro estado natural, com seu corpo de energia de vida eterna, com seu progresso de pureza, habitantes do primeiro mundo, o mundo racional. E tudo começou a perder o valor. As mercadorias hoje em dia têm mais valor do que o dinheiro. É preciso muito dinheiro para comprar uma mercadoria. Então, todos que passaram a se conhecer estão tratando de voltar para o seu verdadeiro estado natural, que é um corpo de energia de vida eterna com seu progresso de pureza, por serem puros, limpos e perfeitos. Porque não querem se transformar em bicho irracional, porque sabe que o bicho é dotado de força magnética e por isso são ferozes. É a natureza há milhões de milênios que vem preparando a humanidade para conhecer a fase da racionalização dos povos, que é toda a humanidade conhecer o mundo de sua raça, saber como voltar para ele, porque todos são de raça racional. E por isso estão aí nessa categoria de animal racional, porque a categoria totalmente dita é de bicho racional, que ligados a essas duas energias em transformação, se transformam para a categoria de bicho irracional, por estar ligado à energia magnética, que são ferozes. Mas não deixam de ser carnívoros, porque todo bicho gosta de carne, todo bicho é carnívoro. E assim é a natureza, que há milhões de milênios vem morrendo e nascendo, morrendo e nascendo, morrendo e nascendo e sofrendo. E sendo destruídos pelo sofrimento, preparando-se a humanidade para a fase da racionalização dos povos, que é toda a humanidade conhecer o mundo de sua raça e saber como voltar para ele, porque todos são de raça racional. E tudo na natureza, tudo que tem princípio tem fim. A natureza sempre foi assim. Principia com vida
e daqui a pouco termina a vida. Uma planta qualquer nova está viva, e depois que envelhece morre. E tudo na natureza é assim, tudo que tem princípio tem fim. Hoje está novo, tem muita saúde. Amanhã está velho, está sem saúde. A natureza é assim, tudo que tem princípio tem fim. A deformação racional teve o seu princípio e agora chegou o seu fim. Por isso terminou a fase do pensamento em 1935 e causou enfraquecimento do pensamento, causou a falência do pensamento, causou a falência moral, física e financeira, causou a liquidação moral, física e financeira dos pensadores. Para ver que tudo que tem princípio tem fim, a natureza sempre foi assim. O pensamento está falido porque a sua fase terminou em 1935. Tudo que tem princípio tem fim. Essa deformação e transformação racional teve o seu princípio e chegou ao seu fim. Porque na natureza é assim, tudo que tem princípio tem fim. Hoje está jovem vendendo saúde, amanhã está velho destruído pelas doenças. Tudo existe uma causa, porque não há efeito sem causa. Todo feito tem uma causa. Todos os feitos têm uma causa, porque não há efeito sem causa. Em 1935 terminou a fase do pensamento, e a natureza deixou de alimentar o pensamento dos pensadores. E por falta do alimento da natureza, causou esse desequilíbrio moral, físico e financeiro dos pensadores, causou essa falência moral, física e financeira dos pensadores, causou essa liquidação moral, física e financeira dos pensadores, e causou essa infinidade de males, a violência, os assaltos, as roubalheiras, os assaltos de bancos. Causou todos esses males porque o pensamento de muitos está enfraquecido, e de outros o pensamento já secou. Estes que estão com o pensamento seco não sentem mais o que fazem. Então causou essa infinidade de males que aí estão atravessando a era do fogo. Quem tem fogo é que vence guerra para destruir o inimigo, para ver que não há efeito sem causa. E a vida tem solução definida e definitiva. Os horizontes estão anunciando brilhantes dias, brilhantes passos, brilhantes horas. Alegres dias, alegres passos, alegres horas. É isso que vem por aí pela frente de todos os estudantes de cultura racional. Porque quem estuda cultura racional está amparado pela natureza, guardado pela natureza, orientado pela natureza, guiado pela natureza. E quem vive assim, dessa maneira, vai de bem para melhor sempre, atingindo o maior ponto da vida, que é a concórdia. Porque passa a ter o raciocínio desenvolvido pelo livro Universo em Desencanto, que está desenvolvendo todos para o seu verdadeiro estado natural, que é no primeiro mundo, o mundo racional, com seu corpo de energia de vida eterna, com seu progresso de pureza, por serem puros, limpos e perfeitos. E aqui na matéria são cheios de defeitos, fedorentos, catinguentos, ceborrentos, morrientos e completamente desregulados. Porque a fase do pensamento terminou e a natureza deixou de alimentar o pensamento dos pensadores. E por falta do alimento da natureza, causou esse grande desequilíbrio moral, físico e financeiro dos pensadores. Causou essa falência moral, física e financeira dos pensadores. Causou essa infinidade de males que já não tem mais conta. E qual é a causa? Porque não existe efeito sem causa. A fase do pensamento terminou e todos perderam o direito de viver. Os pensadores perderam o direito de viver porque sua fase terminou, e por causa disso está aí essa infinidade de desastres destruindo os pensadores. Essa infinidade de doenças novas destruindo os pensadores. Essa infinidade de males naturais da natureza destruindo os pensadores. Tudo isso porque terminou a fase do pensamento,
o pensador perdeu o direito de viver. E muitos com o pensamento enfraquecido, fazendo as maiores asneiras que podem existir, adquirindo vícios que vão acabar se destruindo. Os vícios dos tóxicos destrói com a pessoa. E outros o pensamento já secou. Secando o pensamento, seca o sentimento. E assim esses estão aí progredindo com as monstruosidades, com os assaltos, com os roubos, com as violências, com o terrorismo. Porque secou o pensamento, seca o sentimento, e a pessoa não sente mais o que está fazendo, se torna completamente um desumano. É o que se vê mais no mundo, a desumanidade. Se existisse mais humanidade, não existiria fome, e muitos morrendo de fome. E por imperar a desumanidade, os ricos, milionários não socorrem os famintos. Está provado e comprovado que a desumanidade impera. Todos só têm o nome de humanos, mas na realidade o que brilha é a desumanidade. Agora todos já passaram a se conhecer. Para o raciocínio ser diferente do pensamento e da imaginação, raciocinam da forma seguinte: farei o bem sem olhar a quem. Quem tem o seu raciocínio desenvolvido é humano, porque no raciocínio está a união da humanidade. Volume 575 do Histórico. A falência do pensamento, porque terminou a fase do pensamento em 1935 e com o pensamento ninguém resolve mais nada. Só com raciocínio. Tem que desenvolver o raciocínio, porque quem está comandando a natureza é a energia racional. E antes quem comandava a natureza era a energia elétrica e magnética. Para desenvolver o pensamento e a imaginação. Hoje quem está comandando a natureza é a energia racional, para a desmaterialização da energia do mundo racional que está materializada na glândula pineal, que é o istmo do mesencéfalo, e que depois de desmaterializada, está pronta para voltar para o seu verdadeiro estado natural, estudando a cultura racional, para ver que a vida tem solução definida e definitiva. E aí está a definição da vida. A fase do pensamento terminou em 1935, e a natureza deixou de alimentar o pensamento dos pensadores. E por falta do alimento da natureza, causou todo esse desequilíbrio moral, físico e financeiro dos pensadores. Causou a falência moral, física e financeira. Causou a liquidação moral, física e financeira dos pensadores. E todos os males da vida, a causa é o término da fase do pensamento. Porque quando a energia elétrica e magnética comandava a natureza, a fase era uma. Agora, quem está comandando a natureza é a fase racional. É o desenvolvimento do raciocínio de todos para a desmaterialização das energias que estão materializadas na glândula pineal e no istmo do mesencéfalo. Causou essa infinidade de males dessas epidemias como câncer, como AIDS, que são epidemias da natureza, que os pensadores não têm condições de pensar, e o remédio para curar essas epidemias. Porque são efeitos naturais da natureza para destruir os pensadores, como as guerras que são para destruir os pensadores. Morre, sofre e torna a morrer, e assim sucessivamente, muitas vezes. Isso é uma forma de lapidação. E há milhões de milênios que todos vêm nascendo e morrendo, nascendo e morrendo, nascendo e morrendo, para depois vir a bonança que é a cultura racional. A cultura em que toda a humanidade vai conhecer o mundo de sua raça e saber como voltar para ele, porque todos são de raça racional. Apesar
que são bichos irracionais, e por serem bichos são carnívoros. Tem gente que não passa sem carne. E como estão envolvidos nessas duas energias em transformação, se transformam para a categoria de bicho irracional e vão correr toda essa hierarquia do irracional até virar pedra, até se transformar em pedra. Aí vão sofrer muito, muito mais do que já têm sofrido, porque as pedras rolam de rua abaixo e batem uma na outra. E no bater, sentem a dor da pancada, porque tudo tem vida, todas as pedras têm vida. Assim como a sua vida, os bichos têm vida. E todos sentem as pancadas, porque são viventes, e todo vivente sente a pancada uns dos outros. E rolam pelas cachoeiras abaixo, e vão batendo aqui e acolá, sentindo muitas dores. Para ver que a transformação de bicho para pedra é sofrer muito. Hoje todos que já passaram a se conhecer sabem disso, que tudo tem vida. Pedra tem vida, o vegetal tem vida, tudo tem vida. E todas as vidas sentem as pancadas da vida. Agora o pior mesmo é se transformar em animal irracional, porque o irracional é carnívoro. Matam uns aos outros para se alimentar. O leão, quando vê um veado ou uma gazela, corre atrás até pegar para se alimentar. Só os bichos mais inofensivos são os que comem capim, grama, o que der para comer. Esses são mais inofensivos. Mas as feras é magnético puro, e por isso são ferozes. Matam às vezes uma pessoa para se alimentar, porque é o puro magnético. E por isso são ferozes, porque o magnético é animal puro, é o puro mal. E as feras são feitas pelo magnético, para ver que a pessoa ligada nessas duas energias em transformação está na categoria de bicho racional e se transforma para a categoria de bicho racional por estar ligada nessas duas energias em transformação. É por isso que todos que já passaram a se conhecer querem voltar para o seu verdadeiro estado natural e põem uma montoeira de livro debaixo do travesseiro para desenvolver o seu raciocínio o mais depressa possível. E outros botam o livro debaixo do colchão para desenvolver o seu raciocínio o mais depressa possível e sonhar que estão no mundo racional. E os que já passaram a se conhecer estão estudando a cultura racional para voltar ao seu verdadeiro estado natural. Porque ninguém está aguentando mais os apertos que os pensadores estão levando para passarem a raciocinar. Todos estão vivendo apertados. Uns mais, outros menos, e outros demais, e outros que não aguentam mais. A natureza que está fazendo tudo isso para que a pessoa mude o seu procedimento e passe a raciocinar. Para voltar para o seu verdadeiro estado natural, que é no primeiro mundo, o mundo racional, que é conhecer o mundo de sua raça e saber como voltar para ele, porque todos são de raça racional. E por isso estão aí nessa categoria de bicho racional. Bichos sim, porque são carnívoros, vivem matando seus irmãos para se alimentar. O que é um porco? O porco já foi gente e se transformou em bicho. O que é uma galinha? A galinha já foi gente e se transformou em bicho. O que é um cachorro? O cachorro já foi gente e se transformou em bicho. E as provas estão aí. O que é um peixe? O peixe está se transformando em pedra. Como assim estão aí as transformações num catálogo pequeno de peixe se transformando em pedra, de cachorro se transformando em pedra? Quando se transforma em pedra, vai para pior. São as transformações natural da natureza. O mundo está cheio dessas transformações, porque tudo se transforma de um bicho para outro, porque é a lei natural da natureza. Nada se perde, nada se cria. Tudo se transforma de um bicho para outro e todos sabem disso. Se transforma em raiz,
porque todos são animais racionais, nascidos do chão como um outro vegetal qualquer. E por isso estão aí vegetando, porque nasceram do chão. Agora, as religiões é que inventaram tudo isso. Anjo bom, anjo mau. Culpado de tudo isso são as religiões, as seitas e as doutrinas, que criaram essa infinidade de deuses diferentes uns dos outros. As religiões é que criaram tudo isso. Criaram alma, criaram espírito. Se existisse espírito, não existiria quem não fosse descoberto, porque a nossa justiça tinha lá os melhores médiuns para descobrir esses crimes misteriosos que a polícia não descobre. Não existe espírito no corpo de ninguém, e nem alma. A alma foi uma palavra criada pelas religiões, seitas e doutrinas. Se santo valesse, ninguém sofria. Santo é uma superstição de caducos. A fé é do traidor e a esperança é a última que morre. Então criaram fé, esperança e caridade. Mas quem criou essas palavras? Não fazem caridade a ninguém. E só vem a nós, ao vosso reino, nada. Se Santo Antônio valesse, não existiria viúva. Tudo isso foi muito bom para a lapidação de todos que aí estão. As religiões, as seitas e as doutrinas foram um mal necessário para botar um freio na humanidade. E é por isso que existe muito apego em materialistas. Um ateu não admite essas coisas. O ateu só admite aquilo que vê, aquilo que sente. E o Santo Onofre, inventado pelas religiões por ser pau d'água, e por isso costumam botar o Santo Onofre dentro de uma garrafa de cachaça e fazer os seus pedidos. E uma infinidade de pessoas fanatizadas por essas superstições de caducos. Como o espiritismo. Se existisse espírito no corpo de alguém, o espírito, se a pessoa tivesse que fazer uma viagem e perdesse a vida nessa viagem, o espírito avisava, como também não existe alma. Hoje todos que já passaram a se conhecer estão fazendo tudo o que podem para voltar para o seu verdadeiro estado natural, que é conhecer o mundo de sua raça e saber como voltar para ele, porque todos são de raça racional. E por isso estão aí nessa classe de bicho racional e bicho irracional, porque estão ligados a essas duas energias em transformação. A falência do pensamento, porque terminou a fase do pensamento em 1935. E com o pensamento ninguém resolve mais nada, só com raciocínio. Tem que desenvolver o raciocínio, porque quem está comandando a natureza é a energia racional. E antes quem comandava a natureza era a energia elétrica e magnética para desenvolver o pensamento e a imaginação. Hoje quem está comandando a natureza é a energia racional para a desmaterialização da energia do mundo racional, que está materializada na glândula pineal, que é o istmo do mesencéfalo, e que depois de desmaterializada está pronta para voltar para o seu verdadeiro estado natural, estudando a cultura racional, para ver que a vida tem solução definida e definitiva. E aí está a definição da vida. O rumo a tomar é a cultura racional, a cultura do desenvolvimento do raciocínio, a cultura da desmaterialização da energia que está materializada na cabeça de todos. E que depois dessa energia desmaterializada pela cultura racional, está pronta para voltar para o seu estado natural. Para ver que a natureza está imprensando todos, para que todos tomem o rumo certo, que é a cultura que vai levar todos para o seu verdadeiro estado natural. Para ver que a natureza está certa, e essa prensa está sendo muito boa, porque levará todos ao seu verdadeiro estado natural. Só assim todos vão saber e conhecer que não são mais mortais e que esse líquido é o sêmen, e que vai se transformar em líquido
para ver que a natureza está certa, imprensando todos os pensadores para conhecerem o seu verdadeiro estado natural. Porque o natural tudo é e o artifício nada é. O que é natural tem que voltar para o seu estado natural. Chegou a época, chegou a fase da interdição da energia racional interditar a natureza, fazendo com que ela aperte todos para conhecer o seu verdadeiro estado natural. Hoje todos que já passaram a se conhecer, estão estudando a cultura racional noite e dia e noite, para voltar para o seu estado natural. Porque ninguém está aguentando mais a vida das artes e só produz desastres. E por ter terminado a fase do pensamento, os pensadores perderam o direito de viver. E por isso está aí essa infinidade de desastres no mundo inteiro, essa infinidade de doenças novas no mundo inteiro destruindo os pensadores. Porque a fase do pensamento terminou e o pensamento está falido. Por isso ninguém se entende mais. Ninguém entende ninguém, os desentendimentos são constantes. E por isso o pensamento divide a humanidade, causa os atritos e causa os conflitos. Vivem todos em conflitos consigo mesmos. E por isso as guerras não cessam. Hoje todos que já passaram a se conhecer diz: é verdade. Até que enfim vamos deixar de sermos assim. Até que enfim passamos a conhecer o nosso verdadeiro estado natural e sabemos como voltar para ele. E com o pensamento ninguém resolve mais nada, porque a fase do pensamento terminou e a natureza deixou de alimentar o pensamento dos pensadores. E por falta do alimento da natureza causou esse desequilíbrio moral, físico e financeiro. Essa falência moral, física e financeira dos pensadores. E essa liquidação moral, física e financeira dos pensadores. E todo esse desequilíbrio causou o desrespeito. O desrespeito causou essa infinidade de violências que está se passando no mundo inteiro. A violência causou o terror que está destruindo os pensadores. Causou as guerras, que não são poucas, causou a mortandade dessa infinidade de pensadores. Hoje todos que passaram a se conhecer estão tratando de estudar a cultura racional dia e noite, noite e dia, para desmaterializar a energia que está materializada na cabeça de todos, e que depois de desmaterializada, está pronta para voltar para o seu estado natural, que é o primeiro mundo, o mundo racional, com o seu corpo de energia de vida eterna, com o seu progresso de pureza, porque são puros, limpos e perfeitos. Hoje todos que já passaram a se conhecer estão vivendo, mas sabem o porquê que estão vivendo, deformados, cheios de defeitos. Hoje o mundo está passando a era do fogo, a era do átomo, salve-se quem puder e se puder. E por isso está aumentando o preço de tudo, porque a natureza está dando esse aperto na humanidade, quer que todos procurem uma saída e encontrem nessa saída a cultura racional. Hoje todos que já passaram a se conhecer têm em mãos como deixar de assim ser e voltar ao seu verdadeiro estado natural. Hoje até o dinheiro está se desvalorizando. Esse é um aperto da natureza, a desvalorização do que o pensamento admitiu e a imaginação. Se o pensamento fosse certo, não existiria um desacerto na vida dos pensadores. O pensamento é falso. E por isso, se o pensador tiver que fazer uma viagem, tiver que perder a vida nessa viagem, o pensamento não avisa. Agora o raciocínio, por ser o dono da vida, avisa a pessoa e a pessoa não perece. É por isso que o mundo está passando por essa crise que nunca passou. Porque quem está comandando a natureza é a energia racional.